nós vamos conversar um pouquinho sobre educação infantil e doutrina cristã sob o ponto de vista psicológico. Mas para a gente começar essa conversa, eu acho importante colocar para vocês a questão da psicologia e da espiritualidade e religião. A psicologia é uma ciência, mas atualmente ela tem se debruçado mais para estudar e compreender o fenômeno religioso, porque isso é inerente ao ser humano. Na verdade, é um fenômeno antropológico. Então, não tem como você separar isso do ser humano. Então, a psicologia hoje ela está mais voltada a estudar, diferente de outras épocas em que a psicologia tratava a religião como algo ruim, né? Nós temos várias abordagens teóricas que negavam mesmo essa questão importante do ser humano. Mas hoje a psicologia se volta e por isso nós podemos ter esse olhar. Ambas cuidam do ser humano, né? A psicologia procura ver o ser humano na sua totalidade e a religião, a espiritualidade está dentro disso. Então é impossível a gente separar isso, né? Hoje dos nossos estudos, da nossa clínica. Nós temos também várias teorias hoje, né, que estão sendo estudadas com bastante afinco, né? Podemos falar, inclusive, de Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que trabalhou bastante essa questão de olhar o homem no seu lado espiritual. Porque ele mesmo diz que se não olhássemos, isso seria reduzir, né? Seria uma visão míope, reduzir a psicologia. Então, nós temos que ter esse olhar atento a questão da espiritualidade. E por isso nós podemos fazer esse diálogo entre a religião, a espiritualidade e a psicologia. E podemos tirar também conclusões super lindas e interessantes, né? Porque faz parte do ser humano. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o pensamento de alguns santos em relação à educação infantil e educação de filhos. Claro que eu vou tentar mostrar para vocês sob o ponto de vista psicológico, mas já adianto que os pensamentos que irei apresentar, eles se relacionam muito bem com aquilo que a psicologia, principalmente no seu trato infantil, tem apresentado também na sua clínica, na sua prática e também na sua teoria. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre uma abordagem muito importante da psicologia que trata muito bem o pensamento em relação voltado aos primórdios, né, aos tempos mais primitivos da criança. Então, vou falar um pouquinho sobre o Winnicott. Winnicott é um terapeuta, sim, na verdade ele era um pediatra inglês que trabalhou muito bem, né? Como pediatra, ele começou a acompanhar inúmeros casos, né, das crianças que chegavam e também até, inclusive até na guerra, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, ele tratou daquelas crianças que eram enviadas ao campo. E por isso ele pegou inúmeros tipos de situações, desde situações relativamente normais, como situações limites, né? As crianças que perdem os seus pais. Então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre como que ele pensa a questão das relações iniciais. Ele fala a importância dos cuidados iniciais. Como isso é importante, não só para o momento, né? Claro que nós sabemos que um bebezinho que chega, ele é totalmente desprovido de qualquer defesa, né? E ele precisa totalmente de um outro ser para, né, acolhê-lo, para suprir suas necessidades. E nós percebemos que muitas vezes estes momentos iniciais é que acontecem várias coisas que acabam depois dando prejuízo, né, no desenvolvimento da criança, e a criança acaba sofrendo, né, tendo um sofrimento muito intenso, mas devido a algum problema que ocorreu ali, naquele início, né.
A questão para Winnicott dos cuidados iniciais está muito relacionado à presença da mãe que eu digo, né? Não só a mãe, às vezes a criança não tem a mãe, mas aquele que cuida dessa criança, de estar atento às necessidades dessa criança. Então, ele fala disso como um processo de sustentação, a necessidade que essa criança que se encontra, né, no sentido desfragmentada, despedaçada, ela ainda não tem a noção do seu próprio corpo, né, dessa sustentação materna, dessa mãe que vem ou desse cuidador que vem e acolhe essa criança nas suas necessidades, tanto nas suas necessidades fisiológicas, claro, nas suas necessidades ambientais, mas também na sua necessidade própria de contato, né, de estar com esta criança. Não estou falando que ele pensa, na verdade, a mãe como uma mãe suficientemente boa. Essa mãe que atende a essas necessidades é uma mãe suficientemente boa. Acontece que se ocorre uma falha, né, muito grave, porque na verdade a mãe suficientemente boa, ela não é perfeita. Ela tem que falhar, inclusive no momento, claro, né, depois de um tempo falhar, não vai atender as necessidades, a mãe também vai ter as coisas para fazer. E a criança precisa disso para ter a independência, né? Mas acontece o quê? Que a mãe que falha gravemente, ou o cuidador que falha gravemente, promove um sofrimento psíquico que mais tarde vai gerar inúmeros problemas. Então eu quero falar com vocês que a importância do ambiente, desse início, é que vai delimitar também tudo o que vai acontecer. Só que o que nós podemos também pensar sobre isso? Mas se aconteceu muitas coisas erradas, eu não dei conta, eu não fiz, eu não estava bem, que não sei o que. Existe sempre uma forma da gente trabalhar e de pensar no crescimento dessa criança de uma forma que ela restabeleça e continue o seu processo, né? Da sua continuidade de ser. Na verdade é isso que a mãe vai promover, a continuidade do ser até a independência dessa criança. E essa criança pode crescer assim psiquicamente saudável. Então o que eu quero demonstrar para vocês é a importância dessas relações iniciais. Também posso falar um pouquinho do pai. O pai como aquele que apoia essa mãe para que ela possa estar, né, suprindo a necessidade daquele bebê. Muitas vezes nós erramos por pensarmos que aquela criancinha, né, ela não tem ainda como adquirir informações do ambiente que possam prejudicá-la. Mas pelo contrário, né? Esses momentos iniciais, esse momento em que a criança está totalmente dependente, ela precisa realmente ser cuidada com muita atenção, pois neste momento a base dela também está sendo formada. E muitas coisas que posteriormente acontecem devido a esse momento. Outra coisa que eu quero falar com vocês em relação também a esses momentos iniciais é a mãe que também supre e nunca vai deixar de frustrar esse bebê. Podemos falar nisso já pensando um pouquinho mais para frente, mas eu quero falar nesses momentos iniciais, porque muitas vezes nós já erramos desde aí. O momento em que nós estamos com essa criança, existe também um pensamento que você não pode, de maneira, em algumas pessoas, falhar, né, que isso seria prejudicial. Você não deixa aquela criança adquirir independência. A frustração é necessária desde o momento inicial. Não estou falando grandes frustrações, imagina, isso não pode acontecer, claro. Isso sim já é patológico, isso vai gerar até uma psicose.
possivelmente, né, como hipótese. Mas eu tô falando da questão de fazer tudo aquela perfeição e nunca deixar essa criança se frustrar, né? É importante a frustração. E muitas pessoas tendem a não acreditar nisso, né? E, gente, nós vamos falar daqui a um pouquinho sobre esse problema também, a questão da frustração na educação, né, dos filhos, que isso tem sido muito prejudicial e tem afetado muito, né, a saúde dessas crianças, o futuro dessas crianças já, né, como adolescentes, muitas consequências, né, dos cuidados. Não existe cartilha, não existe modo, né? Isso eu quero deixar claro para vocês. Mas o que eu quero somente mostrar é a importância que isso é fato, não há como negar, né? A importância do olhar dos pais sobre essa criança. Não dá para pensar de outra forma, né? Winnicott trabalhou, inclusive, como eu já disse para vocês, com as crianças que separadas dos seus pais na guerra, e foi vivenciado experiências muito difíceis, né? Claro, ele teve que fazer um trabalho muito bem elaborado com essas crianças, mas teve como consequência, né, muitas, né? Claro que cada criança é uma criança, cada um responde de uma forma diferente ao sofrimento, mas aconteceu bastante de uma tendência antissocial, a revolta, né? Claro, é uma situação limite. Imagina você ser tirado dos seus pais, enviado para os campos, aquele monte de criança, e possivelmente seus pais iam ser mortos, né? Claro, as crianças não tinham consciência, elas ainda fantasiavam, as notícias iam chegando, né? E o Winnicott foi justamente atender essas situações limites, né? Foi um trabalho bem assíduo. Então nós podemos ver também como a ausência daquela pessoa que cuida, né? Às vezes pode não ter o pai, mas outra pessoa que cuida. Mas como isso pode afetar, né, o humano? A gente às vezes não para pensar nisso, né? Ninguém nasce sozinho e se cria sozinho, muito menos, né, uma criança pequena. Como ela é dependente e como que é importante para a psique dessa criança, né? É o que vai acontecer para frente, vai depender de tudo isso. Mas agora vamos entrar realmente, né, um pouquinho sobre o pensamento de alguns santos. Agora eu vou falar, né, propriamente sobre o pensamento de alguns santos da igreja em relação à educação dos filhos. Eu separei alguns trechos que eu prefiro estar relendo para vocês, o que eles disseram, porque eu acho importante não perder aqui o pensamento deles, né, em nenhum momento. Vou começar falando um pouquinho sobre São José Maria Escrivá, né, um grande personagem, fundador da Opus Dei, e que ele trabalhou bastante essa questão de educação dos filhos, né? E um pensamento muito interessante que ele nos traz é o seguinte: o segredo da felicidade casada reside no cotidiano, não nos devaneios. Trata-se de encontrar a alegria oculta, de voltar para casa à noite, em relações carinhosas com seus filhos, no trabalho cotidiano em que toda a família coopera, com bom humor, em face de dificuldades que devem ser encontradas com espírito esportivo, para fazer o melhor uso de todas as vantagens que a civilização oferece para nos ajudar a criar crianças, para tornar a casa agradável e a vida mais simples. Finalmente, eu aconselharia os pais a nunca discutirem na frente dos seus filhos. Se eles não podem evitar o argumento completamente, podem pelo menos desligá-lo até mais tarde, quando estiverem mais tranquilos.
A atmosfera familiar deve ser uma questão de paz entre marido e mulher, porque a paz é uma condição necessária para um treinamento de caráter profundo e efetivo. As crianças devem ver em seus pais um exemplo de dedicação, amor sincero, ajuda mútua e compreensão. As pequenas bagatelas do cotidiano não devem permitir esconder-lhes a realidade de um amor capaz de superar todos os obstáculos. Né? Nós vemos aqui como São José Maria Escrivá, ele pensa na relação dos filhos com os pais, na questão da discussão, da questão do carinho, do chegar em casa, de acolher esses filhos, né? Mesmo a gente sabe, né, cansado, a importância dessa relação familiar, né? Isso a psicologia também trata muito bem, né? Como eu também já disse, a importância das relações iniciais, mas também a importância da relação entre os membros da família, né? O estar junto, ouvir um outro, né? E também a questão da discussão, não discutir, né? As crianças, elas sofrem, né? Até François Doutor, que é uma psicanalista francesa, né, maravilhosa, ela diz também que em casa os gatos e as crianças sabem de tudo. Então a gente pensa que as crianças, muitas vezes, né, você tá lá discutindo, elas não estão atentas àquilo, elas estão sim. E elas sofrem com isso. Então a gente tem que pensar, né, o que a gente está passando para essas crianças e como isso afeta também o crescimento, o desenvolvimento delas, né? Ele também vai falar, né, mais um ponto interessante, que justamente fala sobre isso. Logo desde o princípio, os filhos são testemunhas implacáveis da vida dos pais. Não vos dais conta, mas eles estão atentos a tudo e às vezes julgam-vos mal. Então, isso é o que eu acabei de falar com vocês, né? As crianças estão totalmente ligadas, tomadinhas, as anteninhas, elas estão super atentas a tudo o que está acontecendo. Outra coisa interessante é que ele fala sobre a questão da correção. Recomendo que tenhais calma com os filhos, que não lhes dê uma bofetada por ninharia. Os filhos ficam irritados, você se aborrece, sofre porque gosta muito deles e ainda por cima tens de te acalmar. Tem um bocadinho de paciência. Chama-lhe atenção quando já tiver passado a irritação e sem ninguém por perto. Não humilhe diante dos irmãos. A gente fala isso muitas vezes, as pessoas, né? A correção vem naquele momento, né? A criança fez uma coisa de errado e você intempestivamente, naquela raiva inicial, né? Que só prejudica, a gente sabe disso, ou bate, ou aplica, ou briga com aquela criança. Na verdade, tem que deixar passar, esfriar. Sim, a correção é necessária, né? Não tô falando de modo nenhum. A correção é necessária, mas no momento correto. Nisso também, que eu achei muito interessante, o pensamento do Papa Pio XII. Ele fala formidavelmente sobre isso. Ele fala assim: se as ordens e as reprimendas aos vossos filhos surgem das impressões momentâneas de um movimento de impaciência, de uma imaginação ou de um sentimento, cegos ou impensados, as vossas ordens serão, na maioria das vezes, arbitrárias, incoerentes, injustas e talvez inoportunas. Hoje usareis de uma exigência excessiva, de uma severidade implacável. Amanhã deixareis passar tudo. Por que não conseguis dominar os movimentos do humor, acabar com a volubilidade e controlar-vos, enquanto tentais orientar vossos filhos? Não vos sentis plenamente na posse de vós mesmos? Adiai para o momento mais oportuno a reprimenda planejada, ou a punição que pensais em infligir. A firmeza serena e tranquila
do espírito dará à palavra e ao castigo uma eficácia bem distinta, uma influência mais benéfica e uma autoridade mais real que as faíscas de uma paixão indisciplinada. Evitai assim tudo o que possa diminuir vossa autoridade sobre eles. Evitai desperdiçar essa autoridade pelo hábito de recomendações contínuas e insistentes, que se tornam maçantes. Eles fingirão não escutar, nem darão nenhuma importância. Evitai iludir vossos filhos ou enganá-los, alegando razões ou explicações falaciosas e vazias dadas ao mel, para vos livrar do problema e escapar de perguntas incômodas. Se não vos parece oportuno expor-lhes as verdadeiras razões sobre uma ordem ou um fato, é melhor usar da confiança que eles depositam em vós e no vosso amor. Não adultereis a verdade. Se for preciso, calem-na. Não imaginais, talvez, os distúrbios e as crises que podem surgir nessas pequenas almas no dia em que descobrirem que abusaram de sua credibilidade natural. A gente podia até ver isso, né? Nossa, interessantíssimo o pensamento do Papa Pio XII, quase um tratado psicológico, né? Sobre a necessidade de estar corrigindo, sim, mas no momento certo. Estar atento a essa criança dizer a verdade, claro, com a cautela, né? Mas dizer a verdade, não enganar essa criança e de estar junto, né? A essa criança, porque as crianças, nós pensamos que elas são tão desprovidas de entendimento, e esse é o nosso grande erro, né? As crianças são muito mais espertas do que nós possamos imaginar, né? Inclusive a psicanalista que eu falei que nós adotou, ela trabalhou, né, com a questão da linguagem, mas desde o momento da gravidez, mas desde o momento e em relação aos traumas também dos bem pequenininhos, praticamente os bebezinhos, em dizer para essas crianças o que estava acontecendo com elas, né? Um bebê, você dizer o que está acontecendo, você explicar. Nós pensamos que isso não tem influência, né? Que não tem, né, um entendimento, mas na prática tem sim. E tem acontecido grandes coisas, né? Através de ver essa criança como um ser dotado, sim, de entendimento, né? Devemos pensar também dessa forma. E nessa primeira parte eu quero terminar, né, com o pensamento do grande educador, né, Dom Bosco, que cuidando dos meninos, né, e se vocês sabem, né, na história de Dom Bosco, cuidando dos meninos de forma assim, os meninos de tudo quanto é jeito, né, meninos mais problemáticos, meninos mais calmos, meninos que davam muitos problemas, né, meninos que viveram condições de prisão, tudo, mas ele como um bom pai, né, fazendo esse papel, né, suficientemente bom, né, que Dom Bosco tinha, e ele dá algumas pequenas normas, né, que ele deixou, que vale a pena a gente recordar, né, o que ele disse e que convém, né, nós pensarmos sobre isso. Ele falou assim: valorize o seu filho. Quando respeitado e estimado, o jovem progride e amadurece. Acredite no seu filho. Mesmo os jovens mais difíceis trazem a bondade e a generosidade no seu coração. Ame e respeite o seu filho. Mostre a ele claramente que você está ao seu lado. Olhe nos olhos. Nós é que pertencemos aos nossos filhos, não eles a nós. Elogie seu filho sempre que puder. Seja sincero. Quem de nós não gosta de um elogio? Compreenda seu filho. O mundo hoje é complicado, rude e competitivo.
muda todos os dias. Procure entender isso. Quem sabe se ele está precisando de você, esperando apenas um toque seu. Alegre-se com seu filho. Tanto quanto nós, os jovens são atraídos por um sorriso. A alegria e o bom humor atraem os meninos como mel. Aproxime-se de seu filho. Viva com o seu filho. Viva no meio dele. Conheça os seus amigos. Procure saber onde vai, com quem está. Convide-o a trazer seus amigos para a sua casa. Participe amigavelmente de sua vida. Seja coerente com seu filho. Não temos o direito de exigir de nosso filho atitudes que não temos. Quem não é sério não pode exigir seriedade. Quem não respeita não pode exigir respeito. O nosso filho vê tudo isso muito bem. Talvez porque nos conheça mais do que nós a ele. Prevenir é melhor do que castigar o seu filho. Quem é feliz não sente a necessidade de fazer o que não é direito. O castigo magoa, a dor e o rancor ficam e separam você de seu filho. Pense 2, 3, 7 vezes antes de castigar. Nunca com raiva. Nunca. E ele diz muitas, outras coisas, mas eu acho importante a gente pensar a importância de estar junto aos nossos filhos, principalmente agora nesses tempos tão difíceis. E é o que nós vamos falar agora, sobre a nossa atualidade. Agora nós vamos falar sobre educação nos tempos atuais. É um assunto difícil, né? Aliás, às vezes bem polêmico. Muito difícil a gente falar sobre isso, devido a tanta coisa que tem acontecido. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós não estamos aqui em momento nenhum para culpabilizar os pais, né? Quero que os pais se sintam à vontade e que entendam que a psicologia jamais vai ter esse entendimento. Nós estamos aqui para ajudar de alguma forma no manejo, né, dessa educação, mas sabendo que cada pai, cada mãe tem o seu modo de educar. Não existe uma cartilha, mas existem erros que nós podemos assim evitar, né, e tomar um certo cuidado, né? Não é que agora já fiz tudo errado, não existe isso, tá? Nós estamos aqui somente para estar orientando em algumas coisas que têm acontecido, que têm chegado, situações um pouco difíceis, situações dramáticas, porque estamos em tempos bem difíceis. Eu quero começar a falar um pouquinho sobre a questão da criança na sociedade atual. Vocês sabem, né, que nós estamos numa sociedade muito imediatista. Tudo é para ontem. E isso tem gerado muitas dificuldades na educação dos filhos. Eu tenho percebido que os pais estão encontrando muita dificuldade do que pode, do que não pode, até onde eu posso ou o que seria melhor nessa situação. A criança, ela está num mundo totalmente diferente do que os nossos pais, né, os nossos avós viveram. Uma era totalmente assim, voltada para a tecnologia, para coisa pronta, e isso tem feito não tão bem, né? Porque as crianças deixaram de viver certas coisas que são extremamente importantes para o desenvolvimento delas, para poder justamente acompanhar esse novo ritmo dessa sociedade. Mas o que tem acontecido nas relações familiares e que tem sido muito complicado? O que nós temos percebido é a questão dos pais em relação ao tempo com seus filhos. Nós sabemos, né? Mais uma vez, os pais trabalham, né? Precisam trabalhar,
Mas a criança, ela precisa extremamente da presença da mãe, da presença do pai. Mesmo que for naquele tempo, né, que você dispõe. Eu sei que todo mundo aqui chega cansado do trabalho, né? Só que tem acontecido certas coisas que têm afastado mais ainda. Vou dar um exemplo bem assim, a questão dos bens. Tem pais, né? Não estou falando todos, tem algumas situações que pais trabalham mais excessivamente justamente para poder suprir a necessidade de consumo, né? E acabam se afastando mais ainda dos seus filhos. E isso tem causado muito problema no desenvolvimento. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas estão sozinhas, né? Os filhos estão abandonados. Acontece sim, dentro da própria casa. Os pais não conversam mais com seus filhos, né? Os filhos não têm mais aquele colo, aquele amparo, aquela presença do pai ou da mãe, principalmente da mãe, né? Nós sabemos, né? A mulher hoje está fora, trabalha, e a criança, ela necessita desse cuidado, né? Como nós falamos, né? Dos cuidados iniciais, mas agora, isso sempre, né? Nós, a vida inteira, vamos estar nessa busca. A vida inteira. Na busca do cuidado, na busca do sentido. Então é isso que eu quero deixar bem claro, que as relações familiares estão sendo muito dificultadas, né? E as crianças têm sentido na pele. Principalmente porque muitas dessas crianças hoje são filhos únicos. E ser filho único com, às vezes, pai e mãe que trabalham é bem complicado. Porque não tem também aonde, né? E com quem, né? Colocar também. Se colocar. E o que eu tenho visto? Por exemplo, e esse filho único, ele não consegue, né, encontrar um local de acolhida, né? Não estou falando que tá errado, né? Eu estou falando da questão da disposição. Às vezes, nesse caso, essa criança ela necessita muito mais da atenção dos pais do que, né? Os nossos avós tinham filhos, né, em grande número, né? E um acabava, né, cuidando do outro. Era aquela coisa bem louca, né, que a gente sabe. Mas hoje não. Então as crianças se sentem um pouco que abandonadas e sozinhas. E elas querem essa atenção. É difícil, claro, mas a necessidade delas, às vezes, nós temos que pensar que vale o nosso entendimento e que nós devemos também parar, né, um pouco quando a gente chega, ouvir essa criança, como foi o dia dela, isso é uma coisa, né, como foi, o que aconteceu, me conte tudo, se possível, né, participar junto também de alguma coisa, alguma atividade com essa criança, porque é muito importante para o desenvolvimento dela. Então nós temos que pensar que não basta só a gente dar, né? E não estou falando que ninguém pode dar, mas você exceder isso, né? Tem gente que acha que não, justamente por essa culpa, né? O pai, a mãe tem essa culpa de não ficar tanto tempo longe e acaba dando bens para essa criança, né? Só conta uma coisa, muitas crianças, principalmente as crianças menorzinhas, né? As pequenininhas, às vezes você dá aquele brinquedo, né? Determinada marca, aquela coisa, mas às vezes a criança gosta do quê? Você sabe muito bem, é da embalagem ou de uma simples tampinha vermelha de um refrigerante ou de alguma coisa. A criança não tem esse entendimento, principalmente a menor, viu? Da questão do valor, né, do brinquedo. Acontece com os maiores, porque os maiores já estão
inseridos numa escola, e existe uma questão social que também é bem complicada, a gente sabe disso. O amigo que tem aquele brinquedo, a amiga que tem aquele brinquedo. Por isso que eu falo o seguinte, sempre, sempre, em qualquer situação, o diálogo, a proximidade dessa criança, no sentido de acolher, de conversar, estar sempre junto, principalmente nessas situações, vai facilitar tantas essas coisas. Vocês vão sentir que não vai haver tanto essa necessidade de suprir isso, né? Porque o importante mesmo é o colo, gente. Então, assim, não tem o que falar. O colo é o que é mais importante. A gente pensa que não, que isso, né? Estamos em tempos modernos, mas pelo contrário, eu acho que a humanidade sempre pensará e viverá assim, porque na verdade todos nós, né, necessitamos de colo. E essa é a verdade. Entramos agora num assunto de extrema importância, porém que tem sido deixado na sua essência de lado ultimamente, que é a questão do brincar. Pensando em São Tomás de Aquino, há mais de 800 anos atrás, filosoficamente ele falou sobre a questão do lúdico, a importância do brincar. Ele disse que é uma atividade necessária ao ser humano. Inclusive, no Tratado sobre Brincar, no comentário à Ética Nicômaco, bem também como na Suma Teológica, ele fala sobre a questão da utilidade do brincar, o bem útil que é ao ser humano. Inclusive, na questão das atividades que nós fazemos, a importância do repouso, repouso na alma, e que essa atividade do brincar, o lúdico, traz ao homem. Então, nós devemos pensar que já há muito tempo, né, inclusive na filosofia, já havia um pensamento. Claro, ele falou na questão dos adultos, também os adultos devem, mas podemos pensar também em relação às crianças. Winnicott também fala sobre a questão do brincar, né? Como psicanalista, ele fala da importância do brincar como matéria de criatividade. O brincar, ele, tanto na criança como no adulto, é o que vai gerar a criatividade do ser humano. Então, por isso é importante, nós somos criativos a partir da brincadeira. Se uma criança, ela não consegue ou não pode brincar, ela não está se desenvolvendo em sua totalidade, porque o brincar é isso, ele vai gerar uma totalidade, uma integralidade, e essa pessoa, né, já como adulto, será um ser criativo e também conseguirá encontrar o seu próprio eu. Então, o bebê, né, nós vemos desde ali dos primeiros momentos já existe a atividade de brincar, né? E isso vai percorrer toda a nossa vida. A gente pensa que a gente deixa de ser criança, a gente não vai brincar, a gente deve continuar, claro, de outras formas também, mas também o lúdico sempre vai ser importante para esse momento de repouso, de reconstrução e principalmente de criatividade. Então, o que tem acontecido? As nossas crianças têm deixado de ser criativas. Hoje, infelizmente, vocês veem isso, nós vemos isso, ou algumas pessoas, infelizmente, permitem as crianças totalmente voltadas ao mundo tecnológico. Você vê a criança almoçando com tablet. Então, assim, hoje na mesa do almoço, você vai em restaurantes, os pais, é uma coisa meio que coletiva. Você vê desde o bebezinho, tablet na mãozinha, e os pais também ali nos seus smartphones, né? E todo mundo ali. Para a criança, né, também sossegar, o pai põe lá no desenho, tipo, não me incomode. E fica aquele silêncio, né?
aquela falta de diálogo. E isso tem sido muito prejudicial. As crianças estão brincando somente de coisas que não geram a própria percepção do criativo. Ficam no tablet, horas no computador, horas no videogame, e não existe o brincar criativo. E isso tem sido muito prejudicial no desenvolvimento das crianças. Tá tendo um problema também na questão da limitação. A gente tem percebido, não estou falando que é errado jogar, brincar, não, claro que não. Mas existe também uma questão, né, que nós temos que pensar que tem um limite. O importante em tudo na vida é o equilíbrio, né? Nós sabemos disso. Mas o que está acontecendo não é o equilíbrio. Né? As pessoas deixam horas a fio. Eu tenho histórias, pessoas que o filho passa a noite jogando, e quando a mãe vai chamar, a criança nem percebeu, o jovem nem percebeu que estava amanhecendo. O quanto isso está sendo prejudicial. E as crianças, elas necessitam sim criar, brincar do nada, entendeu? Então, nós precisamos pensar na importância de brincarmos, de deixar a criatividade, de dispor de brinquedos que, na verdade, é mais simples, né? Não pensando nessa questão tecnológica, né? As meninas antes brincavam pensando em ser mães, com as bonecas, sonhavam, imaginavam, os meninos de carrinho, com carrinho simples, não tô falando nem carrinho com controle ou carrinho... Hoje tem até aqueles aviõezinhos aí, né, tudo, né, os brinquedos brincam, na verdade, né, e as crianças estão perdendo isso, essa criatividade tão necessária ao ser humano. Então, nós devemos pensar o quão é importante nós, como pais, também sentarmos com os nossos filhos e usarmos o lúdico, né? A nossa imaginação. É importante a criança fantasiar, a criança imaginar. Isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento sadio dessa criança. Vai ser um jovem criativo, um jovem sadio, vai se dar bem também, até profissionalmente, né? No sentido assim de ser mais criativo, porque o que tem acontecido, está tendo uma interrupção disso, porque as pessoas estão muito voltadas à tecnologia, e nisso também, dentro da tecnologia, com a falta do brincar criativo, né? Brincar de bola, ou levar para um parque, ou ar livre, a gente tem percebido até inclusive problemas até físicos, né? As crianças não estão tomando sol, o grau, né? Muitas crianças estão usando óculos de uma forma muito mais, claro, né? Tela de computador, tela de smartphone, muito voltado para isso, mas a importância do ar livre, do criativo, do correr, do brincar mesmo, né? Brincar na sua essência, aquilo que eu disse no começo. Então, pode brincar com as questões, com os brinquedos voltados, brinquedos, né? Com smartphone, com tablet, sim, mas com limite. Sempre com limite. E sempre apoiar o criativo, né? A criança montar, a criança criar, né? Existem muitas possibilidades, nem por brinquedos só materiais para criação, mas eu tô falando que do nada, né? Na nossa época, não sei, né? Na minha época eu brincava bastante com a terra mesmo, de fazer bolinhos, deixava secar no sol, né? Para endurecer. Nossa, era uma maravilha aquilo, né? Brincava na rua, né? Naquela época tinha mais condições, assim, né? Da gente ficar nessa... Hoje, claro, tem uma situação de violência maior, mas também que não impede, de vez em quando, nós catarmos nossos filhos, levar eles, tem tantos parques públicos, né? E que possamos também viver estes momentos criativos. Tirar um pouquinho essas crianças, né? Daquilo que é tecnológico, assim... E também respeitarmos os momentos que estamos juntos. Tem pais que estão conversando com seus filhos dentro de casa com o WhatsApp. Gente, isso não... Garanto para vocês que isso não vai dar bons resultados. Então, procuremos
né, nos momentos que nós estamos juntos, sentarmos juntos, deixamos de lado, né, nosso celular, nosso smartphone, ouvirmos, conversarmos, estarmos juntos, estarmos, né, em família, para que os nossos filhos cresçam num desenvolvimento psíquico sadio também. Entramos agora em outro tópico que se refere ao consumo. Vamos falar especificamente do consumo infantil, mas podemos pensar, né, que toda a nossa sociedade está atrelada a um consumo imediato. Estamos numa sociedade reciclável, trocamos tudo muito rápido, né? Isso gera uma insatisfação e as pessoas se tornam assim infelizes. Viktor Frankl, o grande pensador do sentido humano, ele fala sobre essa sociedade que gera as necessidades, inclusive de consumo, para o ser humano, mas ela frustra naquilo que é mais importante, o sentido da vida. Então, as pessoas estão tendo mais busca do possuir do que, na verdade, ser. E isso tem gerado problemas também nos relacionamentos pais e filhos, mas as crianças têm sido o grande alvo hoje dessa questão do consumo. É muito triste a gente perceber isso, como que tem se lançado a rede para pegar os pequenos. E como essas crianças, claro, são super frágeis, e os pais também, que às vezes não estão assim tão preparados ou dispostos, ou realmente não têm o conhecimento, acabam cedendo, né? E as crianças, na verdade, nossos filhos, eles não ficam somente em casa, né? Seria tudo mais fácil se fosse assim, mas não. Elas vão à escola e lá existe um ambiente social exigente. Existe uma provocação para essas crianças, para elas terem as coisas, né? O amigo que compra uma boneca não sei da onde, que custa não sei quanto, e o menino que tem um carrinho que não sei o que usa o controle lá, e outra criança, né? Ela fica assim, ué, mas se ele tem, né? Eu preciso ter. E a mídia investe muito nisso, né? Na questão do brinquedo, da troca desse brinquedo. O que nós percebemos também, as crianças brincam com determinado brinquedo, né? E em 5 minutos elas já não brincam mais, esse brinquedo vai para a caixa. Isso tem acontecido. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nessa geração de consumo, as crianças acabam tendo muitos problemas, inclusive de saúde. Às vezes, a propaganda, né, daqueles doces, chocolates, balas, assim, de uma forma, e você vai lá e compra tudo aquilo, a criança se dá dinheiro, a criança compra tudo aquilo, gera uma obesidade infantil, porque não tem controle, né, e existe aquela insatisfação. Então, nós temos que tomar cuidado. Qual que é a forma maior para se tomar cuidado? O diálogo. Você estar sempre próximo ao seu filho, colocar para ele o entendimento do que está acontecendo, né? Nós, às vezes, é isso que eu já disse, nós pensamos que as crianças não entendem, elas entendem sim. Precisamos dispor, sim, da realidade, daquilo que nós vivemos, que nós também não podemos, né, ter tudo. Isso é muito importante. É importante, aí eu entro com aquilo que eu já disse um pouquinho anterior, que a criança se frustre. Se a criança não se frustrar, o que vai acontecer? Não estou falando todos os momentos, mas a necessidade do não, da frustração é importantíssima. Porque um dia, quando ela for um adulto, ela vai perceber que existe não. E que nem tudo a gente pode ter. E que existem momentos bons e momentos ruins. E você não vai se revoltar por isso. Porque você já aprendeu na sua vida que aquele momento não era, que aquele brinquedo não era,
E não é por isso que você vai ser revoltado quando crescer, pelo contrário, mas isso compete também nós como pais, estarmos junto aos nossos filhos, conversarmos com ele. Aí que está a importância do estar junto, do brincar junto, do ouvir, para que eles também consigam viver nessa sociedade consumista, né, de uma forma que eles não sofram, né, com isso. Só que também tem uma coisa, gente, se nós somos consumistas, nossos filhos serão consumistas. Então nós temos que pensar até que ponto é necessário esse ter. O que o ter significa? Te traz sentido? Porque para a criança, ela vai estar vendo o seu pai, na verdade ele vai repetir. Nós repetimos as nossas experiências parentais. Então nós temos que pensar também que não adianta a gente ter um discurso e nós não vivermos. É importante, o que é mais importante nesse momento é nós pensarmos como nós podemos também ajudar os nossos filhos e também nos ajudarmos. Porque nós também precisamos estar consciente daquilo que não é benéfico para que possamos também transmitir isso aos nossos filhos. E essa sociedade que nós estamos, nesta sociedade em que eles vivem, existe muita mudança, muita alteração e eles têm sofrido com isso. Está trazendo inconstância, né? As crianças não conseguem nem pensar, mas você vê, surge uma coisa, vira modismo, assim, 30 segundos, e todo mundo tem, aí fica aquela coisa, né? Chega a criança que fala, eu tenho, você não tem, e é muito difícil lidar com isso. Mas vamos pensar o seguinte, os pais próximos do filho, tudo vai se conduzir da melhor forma, tenha certeza. Eu escolhi esses pontos para falar dentro de inúmeros pontos, porque eu sinto eles como emergentes, assim, e como necessários. Tem muita coisa para falar, o tempo não permite, mas fica, né, sempre aquela questão da importância da presença e do acompanhar o seu filho em todas as circunstâncias. Eu quero terminar falando sobre duas coisas também que têm acontecido e que têm gerado também alguns problemas. Sobre a questão dos desenhos infantis, ditos infantis, e também sobre a questão da erotização infantil. Ultimamente que nós temos também percebido as crianças, né, justamente por essa liberdade de ligar o computador ou de acessar o tablet, a falta às vezes de acompanhamento, né, daquele olhar atento, tem assistido desenhos que têm gerado uma influência psíquica muito complexa. E, inclusive, na questão de você, assim, toda criança, ela se identifica, assim, com os heróis, isso faz parte, né, do desenvolvimento, a fantasia é muito importante. Mas tem tido alguns desenhos que às vezes parecem extremamente inocentes, mas que têm ido contra, principalmente a questão dos valores familiares. Tem desenho que tem colocado assim uma atitude do personagem, né, criança, de extremamente autoritário com os pais, de desobediência total, inclusive de prepotência ou de humilhação, pais passivos e muita confusão. As crianças, elas vão repetir. Então, às vezes aquele personagem, a criança fica tão focada naquela personagem que ela começa a ter algumas atitudes, né? As coisas meio diferentes. E isso tem formado
né? Eu acredito que nem o pai queira que um desenho forme seus filhos. Que eu digo, né? Um desenho assim que não convém. A criança precisa assistir também desenho? Claro que sim, o desenho é super útil, como eu falei, na questão do desenvolvimento, né? Principalmente, né, os contos de fadas, né? Maravilhosos. Mas assim, importante também ler, né, os contos, né? Aí que tá a importância do pai, quando a criança ainda não sabe ler, ou se puder, dispor de livros ou alguma coisa que as crianças possam entrar em contato, sim, com esse mundo da fantasia, com esse mundo mágico. Porém, nós temos que assistir os desenhos que os nossos filhos assistem. Precisamos estar atentos, porque tem tido situações muito difíceis, gente. Não é brincadeira, não. Fica atento naquilo que a criança está assistindo, nos diálogos, né, dos personagens. Nós temos que pensar assim, não é tudo que está disponível que convém. Nós podemos escolher aquilo que os nossos filhos assistem. E isso é importante na formação. Temos que pensar nesse desenvolvimento psicológico, né? E, por exemplo, você permite lá que o seu filho assista determinado desenho que a personagem destrói praticamente a família inteira. E depois a criança começa a ter uma atitude com você e você não está entendendo o que está acontecendo, né? Parece primeiramente lúdico somente, mas isso às vezes vai crescendo. Então nós temos que assistir os desenhos que os nossos filhos assistem, olharmos o que eles estão fazendo, acompanharmos, né? Aquilo que convém, que não convém. Tem desenhos, gente, maravilhosos. Eu não tô tem, claro, desenhos horríveis, terríveis, né? Falando psicologicamente. Mas nós temos assim desenhos criativos que levam até inclusive a criança a pensar, a sonhar, que trazem um benefício muito grande. Então basta também esse olhar. Se você, mãe ou pai, não pode estar atento àquele que cuida ou aquele, né, para estar junto, prestar atenção naquilo que a criança está assistindo, que pode trazer muitos, né, malefícios. E finalizando, falando sobre outra questão, que é a erotização infantil. Criança precisa ser criança. Essa é a vertente máxima. E muitas vezes, o que eu tenho percebido também, a sociedade ela está apresentando uma adultização dessas crianças. Inclusive no modo de se vestir, no modo de se comportar. Só que a criança, ela precisa vivenciar toda essa fase de desenvolvimento da melhor forma possível. A gente não pode pular etapas. Então, às vezes, nós estamos também numa sociedade em que tem muitos problemas, nós sabemos, né? Tô falando que surgiu agora, né? Muito tempo tem isso, né? Nós temos a questão da pedofilia, nós temos, né, também a questão de uma sociedade mais perversa. E as nossas crianças, às vezes, estão sendo vestidas com roupas de adulto. E assim, com sapatos de adulto, né, uma maquiagem de adulto, como se fossem mini adultos. E não podemos pensar assim. A criança precisa ser livre, né, viver essa fase da melhor forma possível, brincando, correndo. Não podemos tirar a criança desse centro, né? Inclusive, deixa eu só contar um caso de um colega, né, psicólogo, que um dia ele estava andando no shopping e lá, né, caminhando, ele observou uma mãe com uma criança possivelmente de 3 anos, ele é terapeuta infantil, então tem coisa que não foge. E a criança estava olhando a vitrine junto à mãe e nessa vitrine tinha umas roupinhas assim de criança mesmo, né? E a menininha, pequenininha, apontava para a mãe que ela queria aquela roupinha. E a mãe vira para a criança e de uma forma assim expressiva, ela diz: "Não, minha
filha, escolhe aquela, que aquela é sexy. O que é sexy para uma criança de 3 anos? Então, nós temos que tomar cuidado com que também, justamente, com que aquelas personagens de televisão influenciam no modo de vestir, né? Eu acho que tem corrido-se o tempo, né? E tá tendo uma inversão bastante, né, de valores, mas nós temos que pensar que a criança, ela precisa vivenciar integralmente essa fase de desenvolvimento. Não podemos pular etapas. Isso seria um absurdo. Haverá problemas no futuro. Então, pais, cuidado também. Não vistam suas crianças como adultos, né? Vamos tomar cuidado, vamos deixar elas serem crianças. Muitas vezes somos nós os que ocasionamos isso, né? E porque a criança, muitas vezes, ela quer aquilo, como a menininha que eu acabei de contar. Ela queria simplesmente uma roupinha de criança mesmo. E a mãe achou que não. Só que assim, muita coisa tem acontecido. E não seria, né? Isso não é bom na questão do desenvolvimento da criança. Sendo assim, gente, eu agradeço, né, por estar aqui. Peço desculpa por não ter falado de outras coisas que também são extremamente importantes. Eu procurei, de uma forma assim mais resumida, falar sobre isso, sobre tudo isso. E eu agradeço também por vocês estarem, né, ouvindo, né, toda essa reflexão. E digo só assim: coragem, coragem, mãe, pai, coragem. Porque o segredo de tudo é o colo e o estar junto.